feliz Dia das Mães para as mães que estão aqui presentes. Espero que tenham aproveitado bastante o dia, né? E a gente hoje tem sempre a alegria de ter vocês aqui, renovar nossas energias, conversar sempre. E hoje nós temos um palestrante aqui que vai ensinar muita coisa para a gente, e sempre a gente tem muito que aprender aqui. Fora isso, nós temos uma corrente eletromagnética circulando aqui, né? E a espiritualidade toda presente. Claro que ao estarmos aqui seremos sempre beneficiados, né? Muita gente acha, não, vou ficar em casa, assista a palestra pelo canal YouTube. Importante também, se a pessoa não pode vir. Mas podendo vir, a ambiência, né, de uma casa espírita está sendo preparada desde cedo pelos irmãos que cuidam dessa casa, para que vocês possam receber as melhores energias. Então, se esforce um pouquinho, mesmo com frio, para que estejam presentes aqui, tá? Bom, meus irmãos, vamos chamar a Rose agora para a leitura da página inicial. Boa noite a todos. Esse texto é do livro Reflexões, só que é um livro que ainda vai chegar, o segundo livro, tá? Mas aí eu falei, já vou falando um pouquinho, né, de alguns textos do segundo livro, tá? E eu acho lindo, maravilhoso. Novos tempos. Aquietai-vos, novos tempos estão chegando. Deixai a alma livre, sem amarras que possam lhe prender. Seja livre em pensamentos e amor. Ame-se. Só assim será realmente livre. Não espere o amanhã para encontrar com seu eu mais profundo, onde não existe o tempo e sim o sentimento, onde no silêncio da alma possa expressar livremente suas emoções, para que aflore em seu ser os sentimentos mais profundos e realmente se conecte com o amor e se aceite com suas imperfeições, pois só as reconhecendo podemos realmente começar a mudar. Ninguém é perfeito. A perfeição neste mundo onde não existe. Comece a mudança se amando. Foram criados para amar. Todos são cocriação com o divino. Fomos feitos a partir do amor dele pelo universo. Somos partículas desse amor. Todos estamos conectados. Viemos da mesma fonte. Aceitem os novos tempos, onde o amor possa florescer. Só assim sobreviverão. Sem união, sem amor, sem compreensão, vocês nada são. Portanto, não percam mais tempo. Ou mudam ou perecerão. Sem amor, nada existirá. O caos se instalará e terão que recomeçar em ambiente muito hostil, onde a brutalidade imperará. Esqueçam as disputas e amem-se. Graças a Deus. Vamos, irmãos. Nesse momento, vamos pedir a espiritualidade maior, elevando nossos pensamentos a Deus, aos protetores espirituais desta casa, aos nossos protetores, para que dê a nós esse momento, para que aprendamos mais, para que conseguimos apreender as palavras do nosso irmão, os ensinamentos que ele trouxe para nós. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, o nosso amigo que trouxe, o Ander Fernandes, trouxe para nós os velhos desafios nas dinâmicas da vida. Pai. Excelente noite a todos e a todas. Que os bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. Na verdade, o tema que eu trago para conversarmos um pouco, para meditarmos, são os nossos velhos e grandes desafios que nos acompanham
sempre. A cada nova reencarnação, a cada nova oportunidade de regressarmos ao planeta, nós retornamos com desafios, com objetivos, com propósitos, com problemas e principalmente com a busca de soluções. A proposta nessa noite é pararmos para pensar um pouquinho sobre os ciclos da nossa vida. Cada um de nós vivenciamos ciclos, vivenciamos iniciações espirituais e são momentos que frequentemente nos marcam, nos levam a repensar a vida, nos leva a refletir sobre nós mesmos, sobre o nosso posicionamento em relação ao universo, à divindade, ao planeta. E todo esse conjunto é que fará a diferença em como nós estamos conduzindo a oportunidade da presente vida e o que estamos conquistando e que será importantíssimo quando deixarmos então, mais uma vez, esse corpo físico para retornarmos ao plano espiritual e continuarmos a nossa caminhada, porque entendemos que somos eternos. Somos criados simples e ignorantes, como nos esclarece a doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, e somos convidados nessa longa caminhada evolutiva a lapidarmos o nosso espírito, as nossas emoções, a nossa moral, fazendo com que cada oportunidade vivenciada no planeta, ainda que nem sempre seja agradável, boa, mas que seja uma fonte de aprendizado para todos nós. Nós precisamos lembrar sempre que cada um de nós, de uma forma direta ou indireta, de uma maneira ou de outra, nós vivenciamos fases na nossa vida. Existem temporadas boas, existem temporadas produtivas na nossa caminhada e existem também caminhadas e ciclos que nem tudo ocorre da maneira como gostaríamos que ocorresse, embora cada um de nós esteja trabalhando, lutando, buscando o melhor, mas às vezes as situações saem do nosso controle e é neste momento que os questionamentos existenciais surgem, emergem, vêm à tona, provando a nossa verdadeira fé. Novos ciclos são novas oportunidades de novos inícios no plano físico. Nós vivenciamos, por exemplo, um ciclo a cada ano de aniversário. Nós vivenciamos, por exemplo, um novo ciclo no ano novo, quando mudamos de ano. Iniciamos um novo ciclo ao casarmos. Iniciamos um novo ciclo ao iniciarmos, por exemplo, uma jornada acadêmica numa faculdade. E tudo isso apenas é uma manifestação nossa no plano físico. Porque, na verdade, nós vivemos uma espiritualidade contínua no corpo ou fora dele. Porém, quando nós pensamos nas nossas dinâmicas pessoais de vida, nos meus afazeres, nos meus desafios, nos meus problemas, nas minhas limitações, temporariamente eu esqueço de uma verdade fundamental, que eu sou eterno. Quando eu esqueço que, na verdade, sou eterno e que sou um espírito em evolução, a vida e a carga torna-se muito mais pesada para suportar. Quando Cristo no Evangelho diz que o jugo que ele nos traz é leve, é no sentido de ampliarmos a nossa percepção de quem verdadeiramente nós somos
independentemente dos nossos desafios nesta terra, hoje e agora. Quando eu lembro que eu não sou deste mundo, embora esteja nele, que eu fui criado para progredir sempre, lei do progresso, que a nossa doutrina trabalha muito bem. Quando eu lembro que tudo, absolutamente tudo é passageiro, eu resgato a essência do meu verdadeiro ser. E nessa dinâmica do século XXI, de dor, de miséria, de guerra, de problemas políticos, de desequilíbrios econômicos, da falta de recursos materiais, a verdadeira fé raciocinada torna-se evidente porque eu consigo olhar para frente, manter o meu foco em uma única direção, e isso me impulsiona a passar por cima de todos os percalços e limitações. Quando eu não entendo, o que acontece? Eu me abato facilmente. Quando eu não compreendo que eu sou eterno, eu me entrego muito facilmente aos problemas. Quando eu não entendo que eu sou eterno hoje e agora, eu me entrego à doença, eu me entrego à dor, eu me entrego à mágoa, eu me entrego ao sentimentalismo, eu me entrego aos sentimentos corrosivos da alma que sufocam a verdadeira espiritualidade. Então, o ponto de equilíbrio para lidarmos com os nossos desafios é resgatarmos a compreensão de que eu não sou o corpo, eu não sou os sentimentos, eu não sou o pensamento, eu sou um espírito em evolução que transcende, ou seja, ultrapassa totalmente todas as barreiras do plano físico e existencial, que são passageiros. E nós finalizamos os nossos ciclos de aniversário, de casamento, acadêmico, estudo. Mudamos de um ano para o outro, sempre realizando uma retrospectiva e traçando novos propósitos, não é assim? Iniciamos 2025, nem é tantas vezes assim. E quantos de nós realizou uma retrospectiva, pensando em toda a sua trajetória durante um ano, e traçou, nem que seja um objetivo e um propósito para o ano seguinte? Vou melhorar nisso, vou conquistar aquilo, vou me dedicar a este projeto e a este propósito, serei fiel nisso, naquilo, naquele outro, e vamos embora. A mesma coisa quando fazemos aniversário. Além daquele bolo de comemoração super gostoso, somos convidados também a uma introspecção, a pensarmos, poxa, eu cheguei, no meu caso, a 51, quase já chegando aí, encostando no 52, e como está a minha vida? A cada aniversário eu, por exemplo, faço isso, né? Como está o Ander hoje? O que eu aprendi de bom e de ruim nesse último ano do meu aniversário? E o que eu posso fazer para torná-lo melhor ainda do que o meu aniversário anterior? Porém, queridos e queridas, concluímos cada ciclo e cada fase sempre repetindo velhos padrões e nos perguntando os porquês da vida. Por que eu tento vencer e não consigo? Por que eu não compreendo a mim mesmo, nem o planeta e nem ninguém? Eu mal me suporto. Por que eu busco uma solução, seja em que área for da vida, e apesar de todas as tentativas, eu me sinto vencido pelo problema? São os velhos porquês que nos acompanham. Sabe aquele porquê que tenta agarrar no nosso pé e trocamos o ano, trocamos o aniversário, iniciamos um projeto que não dá certo, e esse porquê ele cresce, ele aparece
muito evidente, joga-se em cima da nossa vida e tenta nos sufocar. A nossa verdadeira realidade é que nós repetimos padrões de comportamentos, de sentimentos, de emoções, porque nós estamos, primeiro, sujeitos à lei do karma, a lei de causa e efeito. Todo o pensamento, toda palavra, toda atitude, toda ação gera uma reação no mundo espiritual que nos permeia. E recebemos do universo todo este retorno, mesmo pensando. Considerando que reencarnamos, cada um de nós, com uma história a corrigir, e embora existam técnicas aprovadas que tragam essa realidade anterior, em linhas gerais mesmo, eu não preciso passar nem mesmo por um processo de lembrança de uma vida passada para entender o processo de repetição do meu padrão repetitivo no hoje. Sabe como? Quando eu analiso a minha personalidade, quando eu analiso quem sou eu, quando eu analiso a minha visão pessoal de vida, sobre a sociedade, sobre mim mesmo, sobre o universo, sobre a divindade, eu já tenho uma ideia muito clara dos desafios que eu trouxe para a existência atual e que precisam ser trabalhados, lapidados, para que eu retorne sem aquele velho padrão repetitivo. Nós então trazemos débitos de uma vida passada ou de várias, porque somos espíritos milenares, para resgatarmos nesta reencarnação. E olha só, sabe o que acontece? Por não compreendermos a lei de causa e efeito, nós ainda não resolvemos o que trazemos e ainda contraímos novas dívidas e novos débitos. Por quê? Porque nem sempre compreendemos as leis que regem o universo, ditadas pela divindade. Passamos então o ano, passamos o aniversário, passamos a cada aniversário de casamento nos perguntando: por que eu tenho certos sentimentos e desejos? Por que não consigo livrar-me deste vício oculto que somente eu, o meu mentor e a divindade conhece, e mais ninguém? Por que escondo um sentimento cruel, vingativo e egoísta, disfarçado com a capa cristã? Sejamos maduros e honestos. Porque eu posso representar muito bem o papel do orador espírita. Bonzinho, com cara de espírita. Mas o meu mentor espiritual e a divindade sabe quem verdadeiramente eu sou. E às vezes nós somos provados nos nossos relacionamentos, disfarçamos um sentimento não tratado, olha só, um padrão repetitivo, e na verdade o que nós somos? Cruéis, vingativos e egoístas. Todos nós estamos no mesmo barco. O padrão repetitivo que me impulsiona para o mal e que precisa de confronto comigo mesmo para ser vencido neste planeta da maneira que está e de que se encontra de desequilíbrio total na nossa psicosfera. E quando eu penso nisso, me vem à mente uma verdade apostólica que eu quero compartilhar com você aqui. Uma verdade que foi dita por Paulo de Tarso, o apóstolo. E aí você analise bem o que eu vou ler aqui. Quem disse foi um apóstolo,
reconhecido, registrado no livro das Escrituras Bíblicas, que tem uma história no cristianismo, respeitável em outras confissões cristãs. Olha o que Paulo, o apóstolo, diz em Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, e que eu trago para mim, em primeiro lugar, não para vocês. Ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aí Paulo continua: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Uau! Duro, não é? O apóstolo, reconhecendo a sua condição de espírito encarnado e as dificuldades reais da dinâmica da vida, e que ele aqui nas entrelinhas luta para destruir o padrão repetitivo. O que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, exatamente aquilo que ele faz. Nós não somos provados na nossa vida diária nesse sentido? Nós levantamos bem intencionados nos nossos sentimentos de manhã, por exemplo. Levantamos bem, animados, tranquilos. Pode abrir, está uma cerração, uma chuva fina, tudo cinza, mas você está bem. E quando você chega no seu trabalho, a primeira prova de fé está lá. O seu supervisor, o seu gerente, o seu chefe. E meio-dia, quando você sai para almoçar, a única vontade que você teve naquela manhã era de esganar aquele sujeito. Quem já passou por isso aqui? Padrão repetitivo básico, basicão, não é? Básico. Gente, a gente não consegue nem vencer isso. Como que nós vamos vencer os problemas maiores da vida? Eu falo por mim. Eu falo por mim. Não é verdade? O filho, a filha, a esposa. Ou o contrário, o marido. É essa dinâmica da provação que eu e você estamos inseridos. Nós estamos no planeta Terra, ainda no nível evolutivo de provas e expiações. Não tem jeito. Mas nós somos muito bélicos e perdemos a cabeça por muito pouco. Não é verdade? Eu falo por mim. E o bom de nós estarmos aqui, sabe qual é? É poder ser você mesmo. Eu gostaria de fazer uma cara aqui, quem sabe, do irmão Divaldo Franco, com aquela fala bonitinha, né? Agradável. Acho melhor não fazer. É, melhor não fazer, mas eu não sou. Eu estou falando brincando, eu não sou. Eu não sou assim. Eu sou sanguíneo, embora não pareça, totalmente sanguíneo. E eu estou aprendendo. E vou aprender na base da cacetada da vida, para que eu possa retornar com algumas situações resolvidas e não adquirir outras no âmbito do relacionamento geral. As nossas dificuldades, então, são os nossos desafios. Pense agora aí no teu lugar. Um exercício sério agora. Qual o maior desafio que você traz aqui hoje, neste momento, neste horário aqui na Casa Espírita? Qual é o seu desafio? Qual a área da sua vida, da sua existência? E que é para você o grande desafio da tua existência? Pensou? Não se preocupe que eu não vou escolher ninguém para falar. Porque também vai começar a falar, vai dar 10 horas da noite está falando aqui. Então também não vou dar oportunidade para ninguém falar não. Porque os nossos desafios são muitos, né? Olha o que diz o Espírito Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 3, ele dá uma seguinte explicação, que o planeta Terra é o local ideal preparado pela espiritualidade para receber espíritos teimosos, trevosos,
para que aprendam com as dinâmicas da vida, aprendendo um com o outro e aprendendo com as situações que ocorrem e que fogem do próprio controle. Essa é a didática divina, não é castigo, é aprender com as próprias limitações e com os próprios erros. É o que, resumindo, diz o Espírito Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. As nossas dificuldades são os nossos desafios, sejam em que área for. Mas eu trago alguns desafios aqui específicos. Mas por que você vai falar desses desafios específicos? Porque muitas outras dinâmicas da nossa vida e dos nossos problemas, eles acabam convergindo para esses desafios que eu compartilharei aqui com você. Muitos outros problemas, limitações e situações possuem as suas origens exatamente nessas questões que meditaremos aqui agora. E o primeiro grande desafio, que representa um processo repetitivo na nossa trajetória, é o pensamento. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessante para as entidades de luz, perguntando assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Kardec pergunta: os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes? Ele queria saber o que os espíritos teriam a esclarecer. Olha o que os espíritos respondem. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A influência é maior do que a gente possa imaginar, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí, não satisfeito, Kardec ainda pergunta na questão seguinte, 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Algum pensamento entra na nossa mente aí para nos levar a ações, a desejos e a atitudes que não sejam nossos? É isso que ele pergunta. E as entidades de luz respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Ou seja, enquanto aqui encarnados nós somos alma. E quando saímos do corpo, espíritos propriamente puros no sentido da palavra. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Não é verdade? A contradição na nossa mente, nas tomadas de decisões e dos sentimentos, às vezes borbulham. Nós ficamos confusos com as decisões a tomar. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Os espíritos estão falando de conflitos. Eu lembro agora de uma experiência já de um bom tempo que eu vivenciei e que eu quero compartilhar com você. Eu estava realizando uma consulta com um preto velho numa casa de umbanda de um amigo meu, e foi um momento maravilhoso. E na troca de ideia, ele estava lá pitando o cachimbo dele. Ele olhou para mim e falou assim: filho, você já incorporou? Como bom kardecista, eu falei: não, a minha praia não é incorporação. Que nós temos a canalização e as incorporações no espiritismo tranquilamente. Minha mediunidade é de outro tipo. Ele ficou 4 minutos sem mexer os olhos, me fitando no olhar assim, penetrante. Me senti muito... sabe? Ele não falou uma palavra, ele falou assim: você tem certeza, filho? Aquela palavra me trouxe um impacto, é como se em 1 minuto tivesse um filme passando
E eu me arrepiei todo e entendi o que ele estava falando. Depois ele esclareceu e era. Espíritos numa determinada situação me levando a uma atitude, certas falas que não era eu. E eram obsessores. Dentro da minha casa. E eu estava canalizando aqueles irmãos e eu nem prestei atenção que eles estavam em mim, na minha aura, no meu corpo energético. Aí ele, tipo assim, você sacou aí, filho, o que eu tô querendo te falar. E eu fui até aconselhado a, num momento à parte, incorporá-los para tentar entender o que eles estavam querendo. Isso ainda está para um segundo momento. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a influência dessas presenças é muito maior do que o que nós podemos imaginar de verdade. Não precisa nem o livro dos Espíritos dizer nada para mim e você não. Às vezes está tudo bem dentro de casa, dentro do trabalho, na rua ou dentro da casa espírita e simplesmente do nada as coisas mudam, a vibe muda totalmente, nós não sabemos detectar e entender o que está acontecendo. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra, depois eu já me arrependi, falei coisas tenebrosas e terríveis numa discussão com alguém e logo em seguida eu me arrependi e nem acreditei que eu falei aquilo. Vocês acham que são obra do acaso? Se você tem uma mediunidade aflorada, você pode ver espíritos de luz, mas também espíritos trevosos. Eu vejo, eu sei o que eu estou falando. Eu vejo, não é só de luz que eu vejo, não. Como vocês estão aí sentados. E sabe onde eles estão? Kardec diz que a quantidade é tão grande, mas tão grande, que a gente se acotovela com a quantidade de espíritos que estão perambulando ainda no chão do planeta, que já deveriam ter seguido para o plano espiritual, mas estão aqui. A grande pergunta que eu faço para você e para mim: que tipo de espírito está influenciando a minha vida hoje? Que tipo de voz, de sentimento, de emoção, de pensamento que eu estou canalizando no meu corpo energético e que transforma em ações e atitudes no corpo físico? Poderia até ser de forma inconsciente, não? Inconsciente. Sintonia, não é isso? E aí a gente vai falar sobre isso. Sabe, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu falo por mim. Porque o físico, aquilo que os olhos captam, aquilo que é palpável, nos convence muito rapidamente em detrimento da verdadeira realidade que é a espiritual. Por isso que nós precisamos de ações espirituais para nos mantermos em outros níveis de sintonia, para que esses obsessores não nos percebam e não nos alcancem, exceto pelas questões kármicas que precisamos resolver. Vamos entender então esse primeiro desafio? O pensamento, ele é um atributo da alma. Já diz o filósofo, né? Penso, logo existo. É um atributo da alma, quem está encarnado, vivenciando as experiências em um corpo físico. O pensamento, ele é energia construtiva para o bem, mas também para o mal. Quando eu penso, eu estou liberando energias. Quando eu penso, eu estou liberando ações no mundo espiritual e que corresponde a uma ação concreta no plano físico. Nós vivemos no mundo da dualidade. É uma lei hermética. Dualidade. O que existe em cima, existe embaixo. E realmente é. Quando eu libero pensamentos, ele se traduz em ação. E se o pensamento não é bom?
E quando o pensamento nos domina somente para aquilo que é destrutivo, aquilo que é ruim, aquilo que machuca, aquilo que corrói, e aquele pensamento está ali martelando na cabeça e nós não conseguimos nos livrar dele. Nós vibramos através do pensamento e por ele nós vamos praticar aquilo que estamos pensando. É um veículo, o pensamento. Agora me respondam. É mais fácil termos pensamentos construtivos ou pensamentos destrutivos? O que é que vocês acham? Nós só temos pensamentos positivos, construtivos o tempo todo? Não. É mais fácil pensar negativamente? É. Por quê? Porque nós somos convencidos o tempo inteiro por aquilo que os nossos olhos captam no plano físico. O problema tem forma, o problema tem cheiro, o problema tem cor, o problema tem uma capacidade incrível de nos dominar. E os nossos olhos físicos não enxergam aquilo que os olhos espirituais, na verdade, quer nos transmitir. Nós então ficamos presos e reféns em pensamentos que nos controlam e acabam nos levando a repetições obsessivas, padrões. Aquele padrão de que nós queremos mudar e nós não conseguimos. É a roda de Sansara, muito bem trabalhada lá no budismo. É a roda reencarnatória que roda, 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 roda. Parece a roda, roda Jequiti, né? Só que espiritual. E não vai para lugar nenhum. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4 e lutamos com o mesmo padrão repetitivo que estamos lutando para abandonar. Então, sabe o que acontece na questão do pensamento? A humanidade todinha está vibrando numa psicosfera que nos cobre, pesada e muito densa, baixa. Onde o somatório de todos os pensamentos agrega energia negativa em quase todas as áreas. Quantos países estão vibrando em guerra nesse momento? Qual o resultado disso? O planeta. A psicosfera, ela representa uma egrégora. O que é uma egrégora? É um somatório de energia que cobre um local, cobre uma região, cobre uma casa, como nós estamos aqui sobre uma egrégora de luz. Agora me diz uma coisa, se todas as pessoas do planeta agora, neste momento, estivessem vibrando positivamente, qual seria o resultado? E por que isso não pode acontecer? Porque falta conhecimento, discernimento e atitude. Mudar o padrão vibratório. Como que nós conectamos as rádios FM? Você está ali na de Friburgo, na Sucesso, aí você quer ouvir a rádio Comunidade. O que você tem que fazer? Vai conseguir ouvir a rádio Comunidade deixando no mesmo canal sintonizado da Rádio Sucesso? O que vai ter que fazer? Trocou, né? Pum! Opa, estou na Rádio Comunidade, ouvi, gostei, uma música legal. Só que agora eu quero ir para a Rádio Friburgo, que agora é FM, né? Aí eu vou conseguir ouvir a Rádio Friburgo se eu estiver ali na mesma sintonia da Rádio Comunidade? Sim ou não? Não, o que eu tenho que fazer? Exatamente. Mudar a frequência. Troquei. Entenderam como funciona a vibração e a sintonia? Se eu não quero a presença de obsessores na minha cola, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a sintonia, a faixa vibratória. Eu estava aqui denso, onde esses espíritos geralmente atuam, e agora eu estou aqui, eu estou num nível acima. E qual é o propósito da espiritualidade? Cada vez ascendente, acima. Para que não entendam, não venham perceber a minha aura.
meu corpo energético, e encontrem em mim aquilo que necessitam para sugar de energia. Para atingirmos então a faixa do amor, nós precisamos vibrar positivamente, concorda? Nós amamos mesmo? Sabe que às vezes eu me pergunto para mim, a gente ama mesmo de verdade ou nós estamos aprendendo a amar? Nós precisamos vibrar no pensamento positivamente para elevarmos o nosso padrão na vibração do amor. Porque aí o pensamento é igual a desejo que se transforma em ação positiva. O Cristo está vibrando nas máximas das sintonias do amor que hoje eu e você não temos ainda condições de alcançar. Qual é a prova disso? Estamos no planeta Terra. Nos planetas que já estão em regeneração ou mundo feliz, onde o corpo físico já não é tão denso como o nosso, já estão muito mais próximos do amor pleno de Jesus. Mas nós estamos aqui aprendendo com as limitações e situações da vida. Porque esse foi o ministério maior que Jesus nos ensinou, a lei do amor. O segundo desafio é o desafio do perdão. É fácil esse? Não é fácil. E nós temos o esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 10, que apresenta o seguinte questionamento resumido. Já parou para pensar quantas vezes Deus o perdoou? É dito perdoar 70 vezes 7, mas o propósito da divindade é perdoar sempre. Resumindo, é isso aí. Fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem a você mesmo. Quantas vezes Deus não perdoou só hoje, né? Pensamentos, ações, atitudes, desejos, enfim. Um dos propósitos de nós aqui encarnados é vivermos em sociedade. E a lei de sociedade é uma lei que também é trabalhada em O Livro dos Espíritos, brilhantemente. Você deve ler. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, reunidos em comunidade. Não é à toa que nascemos nessa cidade ou outra e você veio para cá. Também não é à toa que você tenha o cônjuge, o filho, o papai e a mamãe que você teve. Também não é à toa. Para vivermos em sociedade, porque é aí que o teste de fé do perdão acontecerá de uma forma muito mais intensa o tempo inteiro. Porque a vida social nos apresenta dificuldades que são necessárias para lapidarmos o espírito. Entenda uma coisa. Como que nós teríamos hoje condições de irmos para planetas mais avançados em amor, já regenerados, se nós não conseguíssemos trabalhar o perdão em relação ao próximo para todas as coisas? Pensem bem. O que isso tem a ver? Vou dizer-lhe. Essas sintonias negativas da falta de perdão já não mais encaixam nas vibrações de mundos mais evoluídos. E nós, espíritas, acreditamos, não apenas nós, mas outros espiritualistas também, na pluralidade dos mundos habitados. Existem espíritos nesse vasto universo, não apenas no planeta Terra. Mas como ir para um mundo melhor se eu não venci as limitações desse, que não são compatíveis com os sentimentos nobres dos mundos avançados? Por isso nós estamos vivendo em sociedade. Se nós não aprendemos a vibrarmos no bem, termos a condição dessa sintonia, nós ficaremos reencarnando aqui,
ou quando esse mundo passar para o mundo em regeneração, vamos reencarnar em mundos primitivos, porque não aprendemos a perdoar. Simples assim. A falta do perdão nos escraviza. Eu perdoei. Eu perdoei. Passou, tá de boa. Perdoei a Clélia, tá? Vou contar aqui o que você me fez, tá? Perdoei a Clélia. Tem 1 ano e meio que eu não vejo a Clélia. Do nada eu encontrei com a Clélia lá na Praça do Suspiro. Primeiro, quando eu bati o olho na Clélia, o negócio veio aqui dentro de mim, reacendeu um negócio estranho, eu fiquei incomodado, passou um flash dos nossos problemas, das nossas limitações, e a primeira vontade que eu tive era correr e nem cumprimentar e ir embora. Eu pensei que tinha perdoado, mas não trabalhei esse padrão repetitivo. Ouça, eu não estou falando de ignorar ocorrências, é totalmente diferente. Eu estou falando de você olhar para o outro, entendendo que o amor do Cristo é o mesmo para você, como para o outro, como para mim. Porque o erro dele em relação a mim pode corresponder a erros e deslizes meus até maiores em relação ao outro. Somos todos iguais. Então eu quero olhar para a Clélia e ver na Clélia a minha irmã de caminhada, minha irmã de fé. Pensamos diferente? Sim, pode ser. Brigamos também, mas nós não brigamos não, só brincadeirinha, tá? Não, a gente não briga. Não. Não é brigo. Porque você não responde as minhas mensagens. Aí eu tenho que falar com a Cristiane, olha, fala com seu marido, atendeu lá no WhatsApp. Eu vou interromper a palestra, que tem um problema para resolver agora. Ainda cria uma discórdia no casal. Eu discordo. Vai ser aqui mesmo na frente de todo mundo. Pois é, eu tenho sério problema. Eu tenho um caminhão de WhatsApp, até pelo meu tipo de trabalho, e a Clélia estava lá, acho que uns 500 mensagens, estou exagerando. Eu não respondi a Clélia. Ele salva, que eu ia falar com a mulher dele assim. Ela me cutuca. Você me perdoa, Clélia? Você sabe que vai acontecer de novo, né? Mas estou perdoado mesmo assim, 70 vezes 7. Ainda tô... Então, estou no lucro ainda. A gente está brincando aqui, mas para nós relaxarmos na vida, a gente precisa encarar esse desafio. Não é fácil não, gente. Agora, é fácil simular. Dizer que está tudo bem, dar um sorrisozinho, mas por dentro, é esse aí que é a nossa pedra, padrão repetitivo, que precisa ser vencido. Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. Acredito que eu não seja o único. Então, para encerrarmos a nossa último desafio. É o desafio da tentação. Kardec pergunta da seguinte maneira às entidades de luz: com que fim Deus pôs atrativos no benefício dos bens materiais? Aqui eu estou generalizando, tá? E aí os espíritos dizem: para instigar no homem o cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Para que foi criar isso aí em espiritualidade? E aí Kardec pergunta: qual o objetivo então dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Tudo o que nós possuímos e que nós desejamos e que se torna importante, vital, precisamos reconsiderar e reequilibrar. Os espíritos falam sobre o uso da nossa criatividade para o bem, para a recreação, para ajudar a si mesmo e o próximo. Ele não diz que é pecado ser rico, que é um erro ser rico. Ele diz é como lidar com a riqueza, é a tentação.
ele fala sobre todas as possibilidades vivenciais do planeta com equilíbrio, somente isso. Não é a regra do não pode, é a regra do como fazer. Não é a regra de não vai, é se ir, saber o que vai acontecer. Os excessos da tentação causam obsessão, e a obsessão gera karma, lei de causa e efeito. E terminando, conselho mais uma vez de Paulo Apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei levar por nada que me domine. Ele está falando de equilíbrio mental e de equilíbrio espiritual. Que sejamos iluminados essa noite pela boa mão do Pai, que cada um dos irmãos e irmãs aqui nos seus tratamentos espirituais sejam beneficiados pela espiritualidade amiga, não desistam das suas caminhadas, dos seus processos evolutivos, conheçam a doutrina, conheçam também outros espiritualismos que somam e fazem muito bem, amplie a sua visão de mundo, a visão sobre o sistema, a visão sobre a divindade. A divindade não está presa em nenhum tipo de caixinha e achismo, seja teológico ou filosófico. É muito mais amplo do que você possa e eu imaginarmos. Vigie os teus pensamentos. Libere pensamentos de amor, pensamentos de paz, ainda que a situação na tua casa, no teu trabalho ou dentro de você não esteja nada bem, nada legal. E um exercício essa noite que eu e você já poderemos fazer aqui. Sentirmos o poder desta egrégora no momento do passe, fazendo com que a psicosfera aqui seja de predominância puramente espiritual. Esqueça todos os seus problemas daqui a pouquinho, todos, absolutamente todos, e comece a respirar profundamente. Retenha o seu ar por alguns segundos, como fizemos no início. Solte e comece a desacelerar o pensamento e a conduzir o pensamento para imagens positivas de amor, de fé e de vitória. Que a luz do Cristo abençoe e ilumine a sua vida. Muita paz. Bom, meus irmãos, concluindo o passe, eu exploro sempre o irmão que vem aqui, né? Então, mais uma exploraçãozinha. Pedir ao Ander para fazer a prece final nossa. Pai de amor, espiritualidade amiga, entidades de luz que conosco congregam esta noite. Com gratidão elevamos a Ti a nossa prece, as nossas vibrações, reconhecendo as nossas limitações, mas também agradecendo pela oportunidade de melhorarmos, de progredirmos e de lutarmos, como estamos fazendo aqui hoje. Que tenhamos discernimento espiritual para reconhecermos o que precisamos melhorar, ó grande Pai. E que sejamos iluminados pelo Teu amor, que a tudo transforma. Te agradecemos por esta casa, te agradecemos pelos mentores que aqui atuam e vibramos neste momento em um único pensamento para o nosso planeta Terra, para que a concórdia, o amor e a fraternidade seja operante em todos os países deste globo. Que cada fé, que cada crença possa convergir para o amor e para a cooperação. Apresentamos a Ti os nossos entes queridos, desencarnados,
pedindo a Ti, espiritualidade amiga, que recebam a nossa vibração de saudade, mas a saudade sadia. Que recebam o nosso amor no plano espiritual, que sejam iluminados em suas caminhadas e que recebam o refrigério do nosso pensamento. Pedimos a Ti, ó grande cósmico, que Tu estejas neste momento interagindo conosco em nossas casas, no plano físico, que ao sairmos daqui possamos levar em nosso corpo físico as energias que aqui adquirimos. E ao chegarmos nos ambientes familiares, que consigamos, pela fé, iluminar, Senhor, para que cada ambiente, para que cada cômodo da nossa casa seja iluminado pela presença divina. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de luz, que tenhamos uma semana de progresso espiritual e que possamos, Senhor, durante essa semana, abrir a nossa vida espiritual ao pleno contato e a comunhão contigo. Nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, te agradecemos mais uma vez por esta casa, te agradecemos por cada vida, Senhor. Em o nome de Jesus, que assim seja, e graças a Deus. Bom, meus irmãos, a gente tem que pedir a todos que sigam as nossas redes sociais. A gente tem uma dificuldade enorme, as pessoas assistem às vezes às palestras, mas não nos seguem, nem os da casa às vezes nos seguem. Então a gente tem o YouTube nosso, que é GEL, com 2 E's e 2 L's, que é Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Nova Friburgo. A gente tem o Instagram, a gente tem também o Face. Então, por favor, estejam sempre presentes nas nossas redes sociais, curtindo, comentando positivamente, porque negativamente fica chato para vocês. Então, positivamente, se quiserem, e a gente agradece isso, tá? Porque é uma forma de divulgar as nossas palestras, em especial a palestra de hoje, né? Que vai ajudar muita gente a repensar a vida. Bom, meus irmãos, uma ótima semana para vocês, cheia de luz, de harmonia, de paz. Até a semana que vem, se Deus quiser.